Então vamos para a segunda parte do nosso vídeo. Eu cortei para ele não ficar tão longo. Vamos lá então, agora nós vamos falar de genes. Nós falamos de genes dominantes e genes recessivos, certo? Então agora nós vamos falar de indivíduo. O indivíduo, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Certo? O indivíduo homozigoto, ele tem genes, alelos, que são iguais para aquelas características. Então, nós podemos ter um indivíduo que ele é homozigoto para o tipo sanguíneo, mas ele é heterozigoto para a cor da pele, para a cor dos olhos, certo? Para a altura. Então, um indivíduo, nós vamos analisar característica por característica. O indivíduo homozigoto para a cor dos olhos. Olhos azuis, vamos continuar com isso aqui, como se só existissem essas duas cores. O indivíduo homozigoto para olhos azuis, ele seria azinho, azinho. Homozigoto para olhos castanhos, ele já seria azão, azão. Então, homo vem de igual. Homossexual, né? Aquele que gosta do outro, do mesmo sexo que ele. Então, vamos lembrar isso que vocês não vão esquecer. O homozigoto, ele tem os alelos iguais para essa característica que eu estou falando. Então, olhos azuis, azinho, azinho. Olhos castanhos, azão, azão. O heterozigoto, o Enem traz uma palavrinha que confunde muito. O Enem gosta de falar de híbrido, ao invés de heterozigoto. Ele fala híbrido, tá? Muito interessante. O heterozigoto, ele hétero vem de diferente. Então, seria, por exemplo, o caso de um olho castanho, mas portador de gene para olho azul. Ó, o azão indica olhos castanhos e o azinho, olhos azuis. Então, ele é um heterozigoto, ele é um híbrido. Pode ser que no futuro ele tenha, em alguma das gerações, um filho com os olhos azuis. Por quê? Vai depender da parceira, né? Mas ele é portador desse gene para olhos azuis. Então, o heterozigoto, ele sempre traz letras diferentes, uma maiúscula e uma minúscula. Heterozigoto ou híbrido, eu tenho um gene dominante e um gene recessivo. E nesse caso aqui, ó, eu tenho genes recessivos e genes dominantes. Então, vamos lembrar, a letra maiúscula é sempre gene dominante, letra minúscula sempre gene recessivo, certo? Vamos imaginar agora um caso desses indivíduos heterozigotos aqui, pessoal. Ó, então vou colocar as características aqui para vocês não esquecerem. O azão, nós vamos falar que ele determina o olho castanho. Independente do outro, ele não é dominante, se tiver um azão, vai ser olho castanho. Então vamos pensar, se for azão, azão ou azão, azinho, vai ser o quê? Olho castanho. Por quê? Porque o azão domina e ele expressa com maior facilidade. Se tiver azinho, azinho, ele precisa estar em duplicidade, essa pessoa vai ter os olhos azuis. Aí já aconteceu muito, né? De um pai e uma mãe, vou colocar aqui, tá? O pai é representado pelo quadradinho, a mãe é representada pela bolinha, certo? Os dois tinham olhos castanhos, então, se os dois têm olhos castanhos, eu posso falar que eles têm um azão. O outro eu não sei. Eu vou olhar a geração, eu vou olhar os filhos para determinar os pais, é sempre assim. Então, vamos supor que ele teve duas filhas, duas meninas, né? A primeira menina teve o olho castanho, então ela precisa ter um azão. E a outra menina teve olhos azuis, então ela é o quê? Azinho, azinho. Aí nós vamos analisar. Por que eu ponho esse tracinho? Porque eu não sei a outra letra que tá aqui do genótipo dele. Ó, vamos pensar que esse azinho, um azinho ela ganhou de quem? Do papai dela. E o outro azinho ela ganhou da mamãe. Então agora eu determinei o genótipo dos pais e o genótipo da filha. Essa menina tem como eu determinar? Não, porque ela pode ter ganhado um azão do pai, mas ela pode ter ganhado um azão da mãe.
ela pode ter ganhado um azão do pai, mas ela pode ter ganhado um azinho da mãe, ou vice-versa. Então, eu não tenho como determinar essa aqui com certeza, só essa aqui. Aline, então é possível que uma criança, filha de pais com os olhos castanhos, que tenha em alguma geração passada algum parente, né, um avô, um bisavô, que tinha olhos azuis, existe a possibilidade então de nascer um filho de olhos azuis de um casal de olhos castanhos? Sim, se o pai e a mãe forem de olhos castanhos, mas carregarem em seu DNA esse gene para olhos azuis. E aí é interessante aqui, ó, olha só, aqui ele é um homozigoto recessivo, porque a letrinha é minúsculo. Aqui ele é um híbrido, um heterozigoto dominante. Por quê? Porque ele tem esse azão que domina o azinho, certo? E aí é bem claro aqui o que nós podemos fazer aqui. Nós vamos entender o que significa as duas palavras, genótipo e fenótipo. O genótipo, como a própria palavra diz, ela vem de genes, né? Então, se eu falasse assim, qual o genótipo? Ó, isso aqui a gente sempre numera assim, ó, 3, 4. Primeira geração, segunda geração. Se eu perguntasse para vocês qual o genótipo da segunda geração do indivíduo 4, o genótipo seria azinho, azinho. Ah, qual que é o genótipo do indivíduo 1 da primeira geração? Azão, azinho. Então, o genótipo, eu sempre vou falar que são as letras, certo? São as letras aqui que eu tenho, são o genótipo. É a constituição genotípica de genes, né? É o composto de genes que essa pessoa carrega, é o genótipo dela. Quando eu falo em fenótipo, o fenótipo ele é bem interessante, porque ele é o genótipo mais o ambiente. Então, o ambiente, ele vem agir aqui no fenótipo. Como que acontece? Esse genótipo, ele expressa uma pele branca. Pele branca. Mas aí, essa pessoa foi morar na África. Como que essa pessoa vai ter a pele branca morando na África, que tem uma incidência solar muito grande? Então, o ambiente vai favorecer que essa pessoa manifeste a pele mais morena. Isso é o fenótipo. Ah, mas o genótipo dela era para a pele branca. Sim, o genótipo não altera, ele continua sempre o mesmo. O que altera é o fenótipo, porque o fenótipo, ele depende do ambiente, certo? Por exemplo, tem gente que fala assim, eu tenho os olhos claros, mas depende da incidência da luz, ele fica mais claro ou mais escuro. Isso é verdade? É verdade. Dependendo da incidência da luz, esse olho pode aparecer mais verde, mais esverdeado, ou ele pode aparecer mais amendoado, né? Mais castanho. Por quê? Porque eu tenho o ambiente agindo na manifestação desse fenótipo. Então, o fenótipo são as características que esse indivíduo manifesta nesse ambiente, certo? Entenderam essa diferença aqui? Genótipo, então, é o conjunto de genes e o fenótipo é a manifestação desses genes em interação com o ambiente. Então, nesse caso aqui, que nós colocamos aqui, enquanto o genótipo é azão, azinho, 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 azão, azão, o fenótipo seria olho castanho ou olho azul. Isso seria o fenótipo. Certo, galerinha?